E se cada pensamento que você já enviou ao céu tivesse sido ouvido? E se no silêncio entre um batimento e outro, algo ou alguém respondesse? A oração é, para muitos, um fio invisível que liga o humano ao divino. Um ato íntimo, quase secreto, que pode nascer de um grito desesperado ou de um sussurro sereno. Mas e se esse ato tão antigo fosse também um mecanismo real de transformação dentro do nosso próprio cérebro? A neurociência nos mostra que, quando oramos, não estamos apenas recitando palavras ao vento. Redes neurais se acendem como constelações ocultas. O córtex pré-frontal, responsável por nossa atenção e tomada de decisões, se torna mais ativo, enquanto regiões ligadas ao medo e à ansiedade silenciam. É como se cada frase fosse uma chave, abrindo portas escondidas na arquitetura da mente. Pesquisadores como Andrew Newberg, autor de How God Changes Your Brain, estudaram imagens cerebrais de pessoas em oração e meditação. Eles descobriram que esse momento sagrado pode moldar a estrutura física do cérebro, melhorando funções cognitivas e emocionais. Da mesma forma, o médico Herbert Benson, em The Relaxation Response, comprovou que a oração induz um estado de relaxamento profundo, capaz de reduzir pressão arterial, acalmar o ritmo cardíaco e harmonizar o corpo. Mas aqui surge um mistério. Será que a oração nos cura apenas por meio desses processos fisiológicos? Ou existe algo que a ciência ainda não pode medir? Algo que toque a alma e vá além da biologia? Talvez seja nas dobras desse mistério que encontraremos a resposta. A jornada agora volta no tempo para descobrir como a oração se tornou, desde as primeiras civilizações, um remédio para o corpo e para o espírito. Antes de a medicina ter bisturis, microscópios e diagnósticos de alta precisão, o ser humano já buscava cura, com as mãos erguidas ao céu. Nas cavernas pré-históricas, muito antes da palavra escrita, xamãs cantavam orações em forma de cânticos e tambores. Cada som carregava uma intenção: expulsar a doença, acalmar a dor, restaurar o equilíbrio. No Egito Antigo, sacerdotes de Sekhmet recitavam invocações enquanto aplicavam ungüentos de ervas, unindo ritual e remédio em um só ato. Entre os hindus, mantras milenares como o Mahamriti e Unjaya eram entoados para prolongar a vida e afastar enfermidades, repetidos com a convicção de que o som molda a realidade. No judaísmo, os salmos se tornaram verdadeiros hinos de cura. O Senhor é quem sara todas as tuas enfermidades. Ecoa o Salmo 103, lembrando que a saúde era vista como bênção divina. E no cristianismo primitivo, o Evangelho de Tiago e outros escritos apócrifos retratam Jesus impondo as mãos e orando, como se cada palavra fosse um remédio invisível penetrando carne e espírito. Com o tempo, a oração se diversificou em formas. Oração intercessória, quando alguém ora pelo outro, acreditando que a energia ou graça atravessa distâncias. Oração meditativa, que silencia a mente e mergulha no coração. Orações de agradecimento, que cultivam um estado interno de gratidão capaz de alterar a percepção da dor. O que une todas elas é a intenção. Desde um ancião africano entoando canções à beira da fogueira, até um monge tibetano em profunda meditação, o ato de orar sempre foi visto como medicina sagrada. E, curiosamente, práticas semelhantes se encontram nos mais diferentes povos. Seriam coincidências culturais ou sinais de que a oração toca uma verdade universal? Hoje, quando falamos em oração como cura, carregamos esse legado silencioso, tecido por séculos de fé e busca pela vida. Um fio que atravessa culturas e épocas e que agora a ciência começa a examinar com lupa e ressonância magnética. E é justamente na lente da ciência que vamos mergulhar agora, para entender o que acontece no cérebro e no corpo quando oramos. Se a fé constrói pontes invisíveis, a ciência tenta iluminá-las com dados e imagens. Nos últimos anos, a neurociência tem se dedicado a responder uma pergunta fascinante: o que acontece no cérebro quando oramos? O pesquisador Andrew Newberg,
pioneiro na chamada neuroteologia, utilizou exames de neuroimagem para observar monges, freiras e pessoas comuns durante a oração e a meditação. Os resultados são surpreendentes. Enquanto a atenção se aprofunda, o córtex pré-frontal, responsável por foco, planejamento e autocontrole, mostra intensa atividade. Ao mesmo tempo, o lobo parietal, que orienta nossa percepção de tempo e espaço, reduz seu funcionamento, criando a sensação de perder-se no sagrado. O sistema límbico, centro das emoções, também é impactado. Sentimentos de medo e ansiedade dão lugar à calma e à confiança. É como se a oração fosse capaz de recalibrar nossos estados emocionais, promovendo um equilíbrio interno que medicamentos dificilmente conseguem imitar. O médico Herbert Benson, de Harvard, demonstrou que orar ou repetir frases sagradas induz o que ele chamou de resposta de relaxamento, redução da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, menor produção de hormônios do estresse como o cortisol. Em termos fisiológicos, é como acionar um interruptor que retira o corpo do modo de alerta e o coloca em modo de reparação. E não é apenas o corpo que responde. Estudos indicam que orações regulares podem fortalecer conexões neurais relacionadas à empatia e à resiliência emocional. A prática prolongada molda fisicamente o cérebro, num processo chamado neuroplasticidade. Mas aqui surge um dilema intrigante. Se a ciência explica parte dos efeitos, isso significa que a oração é apenas um truque neurobiológico? Ou será que ela é o canal pelo qual o divino atua em nós? Newberg costuma dizer que a ciência pode mapear o caminho, mas não pode afirmar de onde vem a luz que o ilumina. Talvez, no fim das contas, a oração seja um ponto de encontro, onde a biologia se curva diante do mistério e o mistério se deixa registrar nas imagens de um tomógrafo. Agora que conhecemos o que a ciência vê, é hora de entrar nos relatos que desafiam qualquer explicação lógica, as histórias de cura e milagres atribuídos à oração. Há histórias que resistem à gaveta das explicações, casos que, mesmo diante de exames e laudos médicos, permanecem como enigmas. Um dos estudos mais conhecidos nesse campo foi conduzido pelo cardiologista Randolph Bird, no Hospital Geral de São Francisco, na década de 1980. Pacientes internados na UTI foram divididos em dois grupos. Um recebeu orações intercessórias de pessoas desconhecidas, o outro não. Os resultados apontaram que o grupo que recebeu orações apresentou menos complicações e menor necessidade de intervenções médicas complexas. Embora controverso e debatido, o estudo acendeu um sinal. Havia algo ali que merecia investigação. A Igreja Católica, por sua vez, mantém um rigoroso protocolo para reconhecer um milagre. Médicos, teólogos e peritos analisam cada caso em busca de explicações naturais antes de atribuí-lo à intervenção divina. Entre esses relatos estão curas instantâneas de doenças incuráveis, desaparecimento de tumores, recuperação inexplicável de órgãos gravemente comprometidos. Um exemplo marcante é o da jovem francesa Marie-Simone Pierre, diagnosticada com Parkinson em estágio avançado, cuja cura foi reconhecida como milagre, atribuído à intercessão do Papa João Paulo II. Segundo os relatórios médicos, não havia tratamento que justificasse a recuperação repentina. Esses relatos não pertencem apenas ao âmbito religioso. Em diferentes culturas, há registros de curas atribuídas à oração. Indígenas amazônicos que entoam cânticos para restaurar a saúde de um membro da tribo. Monges tibetanos que, em silêncio profundo, visualizam a pessoa doente cercada de luz. Comunidades africanas que cantam e dançam durante toda a noite, acreditando que o movimento e o canto levam o pedido aos céus. A ciência observa esses casos com cautela, tentando separar o que é efeito placebo, resposta imunológica ou erro diagnóstico. Mas mesmo entre os céticos, há um reconhecimento. A fé mobiliza forças internas poderosas e, em alguns casos, parece mover algo além do que conseguimos medir. Talvez a verdade esteja nas duas margens, a biológica e a espiritual.
E a oração, como uma ponte viva, atravessa esse espaço entre o que podemos explicar e o que apenas podemos sentir. Para compreender essa ponte, precisamos entender melhor o combustível que a move, a intenção por trás de cada palavra e pensamento. A oração não é apenas um conjunto de palavras, é um estado de ser. Mais do que frases memorizadas, ela é movida por algo invisível e vital: a intenção. Pesquisas do HeartMath Institute mostram que quando sentimos emoções como gratidão, amor e compaixão, o ritmo cardíaco entra em um estado chamado coerência cardíaca. Nesse estado, coração, cérebro e sistema nervoso funcionam de forma mais harmoniosa, enviando sinais de equilíbrio a todo o corpo. Uma oração feita nesse estado não é apenas dita, ela é sentida, vivida, encarnada. A ciência também aponta para o papel do chamado efeito placebo. A convicção de que algo irá nos ajudar pode, por si só, desencadear respostas bioquímicas de cura. E no lado oposto, o efeito nocebo mostra que expectativas negativas podem prejudicar a saúde. A intenção, portanto, é como a direção do vento. Pode levar nossa vela para a luz ou para a sombra. Em tradições espirituais, encontramos a mesma ideia expressa de outras formas. Mestres hindus ensinam que a energia segue o pensamento. Jesus dizia: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco." Não é uma fórmula mágica, mas uma convocação para alinhar mente, coração e fé. A intenção clara transforma a oração em um ato criador. Quando oramos acreditando na possibilidade da resposta, nossa respiração se acalma, o corpo relaxa, o sistema imunológico se fortalece. É como se o organismo inteiro se colocasse a serviço daquela visão interna de saúde e plenitude. Mas há um detalhe crucial. A intenção verdadeira não força, não exige, não negocia com o divino. Ela entrega. É um gesto de confiança que diz: "Eu já agradeço pelo que ainda não vejo." Talvez seja isso que faz com que algumas orações ecoem mais fundo. Não a eloquência das palavras, mas a pureza do propósito. Agora vamos integrar esses dois mundos, a precisão da ciência e a profundidade da fé, em práticas que podem potencializar a força da oração. Por séculos, a ciência e a espiritualidade caminharam em trilhas paralelas, às vezes distantes, às vezes em choque. Mas quando falamos da oração, essas estradas começam a se entrelaçar. É como se, ao invés de escolher um lado, pudéssemos caminhar sobre uma ponte que une razão e mistério. A ciência nos oferece ferramentas precisas para entender os efeitos da oração: monitoramento do ritmo cardíaco, imagens cerebrais, medições hormonais. Ela nos mostra que, para potencializar seus benefícios, é importante criar as condições ideais para que o corpo e a mente entrem em estado de receptividade. A espiritualidade, por sua vez, nos lembra que a oração não é apenas um exercício mental. É uma abertura do coração para algo maior. Podemos, então, criar um método integrado para orar com mais profundidade e eficácia. Respiração consciente. Inspirar profundamente e expirar lentamente por alguns minutos, sinalizando ao corpo que é seguro relaxar. Isso ativa o sistema parasimpático, diminuindo o estresse. Coerência emocional. Trazer à mente um sentimento de gratidão ou amor genuíno, cultivando a coerência cardíaca. Nesse estado, ciência e espiritualidade se encontram no batimento do coração. Foco intencional. Definir mentalmente o propósito da oração de forma clara, visualizando a saúde, a paz ou a solução desejada. Entrega espiritual. Soltar o controle, aceitando que a resposta pode vir de maneiras inesperadas, no tempo certo. Regularidade. Transformar a oração em hábito, permitindo que a neuroplasticidade fortaleça as redes cerebrais associadas à fé e ao bem-estar. Autores como Andrew Newberg afirmam que a repetição regular de práticas espirituais molda o cérebro de forma duradoura, enquanto Herbert Benson
reforça que a constância na resposta de relaxamento amplifica seus efeitos terapêuticos. O ponto-chave dessa integração é perceber que não precisamos escolher entre a explicação científica e a vivência espiritual. Podemos aceitar que a oração age tanto pelos caminhos mensuráveis da biologia quanto pelos invisíveis da fé. No fim, essa união não enfraquece nenhum dos lados, ao contrário, fortalece ambos, porque compreender o mecanismo não diminui o mistério, apenas nos aproxima dele. E é nesse encontro entre o que sabemos e o que sentimos que descobrimos o verdadeiro papel da oração, não apenas como pedido, mas como ponte entre mundos. A oração é mais do que um ato religioso, é mais do que um exercício mental. Ela é um encontro. Encontro entre o que somos e o que aspiramos ser, entre a fragilidade da carne e a grandeza do espírito, entre as respostas que a ciência pode medir e aquelas que apenas o silêncio consegue ouvir. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, com o universo ou com um campo de energia maior. Estamos também nos falando, reconfigurando nossa mente, acalmando nossos medos, despertando forças que nem sabíamos possuir. É como se cada palavra lançada fosse uma pedra depositada na construção de uma ponte. De um lado, a biologia e seus circuitos elétricos e químicos. Do outro, o mistério que nenhum aparelho consegue capturar. E nessa travessia, percebemos que a oração não é sobre pedir ou receber no sentido mais simples. Ela é sobre transformar. Transformar a maneira como enfrentamos a dor, como interpretamos as incertezas, como cultivamos a esperança. Talvez a cura não esteja apenas no desaparecimento da doença, mas na capacidade de olhar para a vida com novos olhos, olhos que reconhecem a beleza, mesmo nas tempestades. Por isso, orar é, de certo modo, praticar a eternidade no instante presente. É dizer sim à vida, mesmo sem compreender todos os seus porquês. É confiar que, seja pelo milagre da fé ou pela precisão da biologia, algo em nós sempre pode ser restaurado. E quem sabe, no fim, descobrimos que o verdadeiro milagre não é apenas sermos curados, mas sermos transformados. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seus pensamentos, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez seja a resposta que ele esteja buscando. Juntos vamos continuar explorando o encontro entre ciência e fé e descobrir como a oração pode transformar vidas, curar feridas e acender novas esperanças.